Estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço 649 mil inscritos. Estamos chegando a 650 mil inscritos, que é o número redondo. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que temos, indique o canal a uma amiga, uma amiga. Muito fácil, o canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Ative as notificações, que é o sininho, coloque like no que vocês gostaram e usem, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Destaco que nós queremos o apoiador do canal. Né? Está escrito seja membro, é o apoiador do canal. O que é? Você tem dois meios de ser apoiador do canal. Clique ali que ele informa os dois meios. É muito simples. Muitas vezes pelo celular não é possível ter acesso, não sei, tem um problema qualquer que eu desconheço. Mas pelo computador em 1 minuto. Então, se você não conseguir, vai no computador, em 2 minutos você pode ser apoiador do canal. E você escolhe a forma como você quer apoiar. Porque isso é importante. Puxa vida, é para apoiar o jornalismo independente, plural, democrático e de qualidade, né? Especialmente nesse ano decisivo, ano do bicentenário da independência, ano decisivo para a história do Brasil. No Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa e no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial. E lembrando, né, do meu mais recente livro, né? Todo mundo tem comentado, agradeço os comentários de todos vocês nas redes sociais, especialmente, né? Meu mais recente livro, Num País Chamado Brasil, a história do Brasil do descobrimento ao século XXI. Li todo o noticiário e tal, estou aí organizando as entrevistas, já tem entrevistas muito legais para esse mês de janeiro, né? Uma visão bem plural, gente muito bacana. Então, hoje, dois artigos no que eu li me impressionaram. De tudo que eu li muita coisa hoje. Um deles, o artigo, vamos citar aqui no Estadão, do antropólogo, brilhante antropólogo Roberto da Mata, já entrevistado no meu canal, né? Grande antropólogo, um artigo excelente chamado Ano Novo, e um ponto de interrogação, como diria Roberto Avalone, tal, grande texto, grande cronista esportivo, já falecido, né? É um texto excelente, né? Inclusive o olho é quando você recorta quem está montando o artigo no jornal, na verdade, diz, sim, o autor, na verdade o Brasil de hoje é uma infâmia de atrasos. É um país de tempos perdidos. Perfeito, excelente. E tem um trechinho que eu faço a questão de ler. Num chavão, o Ano Novo, entre aspas, realiza sua costumeira malandragem de mudar, não mudando. Continuamos a pensar o tempo cronométrico, ingenuamente imaginando que quando mais velhos, mais, abre aspas, ficamos adiantados, fecha aspas, quando na verdade o Brasil de hoje é uma infâmia de atraso, é um país de tempos perdidos. Pô, brilhante o artigo do Roberto Amada, grande antropólogo, já entrevistado, registro no nosso canal. E lembro também, é tanta coisa aqui, preciso ver onde está, um excelente artigo da Lúcia Guimarães, jornalista, correspondente há muito tempo lá nos Estados Unidos, e ela faz um artigo muito bom que está também no Estadão, e fazendo uma análise daqueles grupos extremistas de extrema-direita que participaram, inclusive, lá da tragédia, lá da invasão do dia 6 de janeiro do Capitólio. É uma bela matéria dela, está tanta coisa que eu leio o dia inteiro, mas está na Folha de São Paulo, se eu não estiver enganado. Está assim, aqui demorei, eu já tinha colocado, depois está na Folha de São Paulo, Lúcia Guimarães, o artigo chama-se Invasão do Capitólio, foi, entre aspas, ensaio geral de projeto da ultradireita sem voto nos Estados Unidos. E ela dialoga como autora de um livro importante sobre esses grupos extremistas de extrema-direita nos Estados Unidos. São as duas melhores coisas que eu li hoje nos jornais, tá? Eu queria sempre deixar, como eu faço com vocês, sempre deixar registrado. Claro que o assunto principal de tudo é falar do glorioso Mandrião. Né? É inacreditável o que o Bolsonaro faz. Aí, antes, eu queria ler o artigo que logo quando era meio-dia, mais ou menos, quando ele saiu, já estava dando entrevista, eu escrevi rapidamente o artigo para o UOL, eu vou lê-lo e depois tem uma série de questões que eu gostaria de colocar. É a questão do Bolsonaro e a doença como farsa. É um farsante, criminoso. Né? Eu vou ler o artigo para vocês, está no UOL, tá bom? Na parte de artigos, tá? Jair Bolsonaro recebeu alta. Puxa, que rapidez! Foi internado às pressas e exigiu a vinda de seu médico particular, que estava nas Bahamas. Só ele poderia examiná-lo. Insinuava que a situação era muito grave e que não necessitaria de uma intervenção cirúrgica
imediata. Foi solicitado até que o Brasil orasse pela sua recuperação. Os 620 mil mortos na pandemia não receberam este pedido. Seu filho, o senador da Mansão de Chocolate, vociferou contra os críticos de Bolsonaro, chamando-os de hipócritas. O presidente articulou as suas redes para que desenterrasse um episódio de Juiz de Fora e aproveitou para criminosamente imputar ao PSOL a responsabilidade pela ação de Adélio Bispo. É, para ele, o início da campanha eleitoral. Como não tem nenhuma vitrine para apresentar de realizações administrativas, vai, de forma caricata, repetir 2018 e representar o papel de mártir, daquele que pode até dar a sua vida pelo Brasil. Tudo, claro, em nome de Jesus e com Deus no comando. Não é comum, eu nunca vi, um paciente no hospital internado vestido uma camisa de um time de futebol. E, pior, ao lado da equipe médica. Creio que os médicos estavam constrangidos. Afinal, o juramento de Hipócrates não inclui a participação numa ação de marketing eleitoral. Confesso que lamentei a utilização da camisa de um time tão tradicional, o Juventus da Moca. Não satisfeito com a fotografia, Bolsonaro fez questão de dar uma resposta coletiva, acompanhado dos médicos e com a camisa do Juventus. Claro. A patética cena serviu como um verdadeiro comício em um hospital. Atacou seus adversários de forma costumeira, com uma linguagem típica de um marginal. Agora, parece que não haverá nenhuma justificativa plausível para o retorno ao trabalho. Afinal, o Palácio do Planalto está abandonado há mais de 20 dias. Será que Bolsonaro vai mesmo voltar ao batente? Claro que voltar ao batente não passa de uma expressão popular, pois ele é o presidente que menos deu o expediente na história. É o presidente mandrião. Nós poderíamos acrescentar, numa linguagem mais direta, é o presidente vagabundo. Ponto. É isso. E eu, quando escrevi isso, vendo todas aquelas cenas patéticas, constrangedoras, eu creio que a equipe médica estava constrangida, ele começou a falar um monte de mentiras, um monte, né? Logo após ali, ele já dando uma entrevista na saída do hospital, com a camisa do Juventus, tradicional, o moleque travesso da Moca. Quem lembra, né, do Juventus, eu vi vários, no estádio da Rua Javari, onde em 1959 o Pelé fez o gol mais bonito da sua carreira, né? O estádio da Rua Javari é um estádio tão simpático, lembrar do Milton Buzeto, técnico que montava o Juventus naquela retranca, lembrar dos grandes jogadores, passar pelo Brecha, né? E tanto, Brecha depois foi para o Santos, e grandes jogadores que passaram pelo Juventus da Moca. Aí ele começou a falar, ele diz o seguinte, que não estava de férias, ele passou 3 semanas andando em jet ski, fazendo toda aquela palhaçada, e ele não estava de férias, o vagabundo não estava de férias, ele estava fazendo o quê no Guarujá? O que ele estava fazendo em São Francisco do Sul, em Santa Catarina? Aquilo não é férias, o que é aquilo? É trabalho? Pô, todos os brasileiros querem aquele trabalho. É um vagabundo, ou, numa linguagem mais educada, como aqui no nosso canal, é um mandrião. Né? Ele diz que não estava passando férias. É maldoso, diz ele. Olha quem diz, o criminoso, o homem que matou mais de 600 mil brasileiros, tem as mãos sujas de sangue. O criminoso disse, o presidente não tem férias. Coitadinho! Né? É maldoso quem fala que eu estou de férias. Eu dou minhas fugidas de jet ski, dou lá uns cavalos de pau, mas não estou de férias. Meu Deus, esse homem nunca trabalhou. É necessário, eu vou criar o troféu Enxada de Ouro, que são para esses vagabundos que estão no Palácio do Planalto. Ele e a Caterva Verde Oliva, que está lá no Palácio do Planalto, que sustenta um governo fascista, um governo traidor da pátria, um governo de vagabundos. Eles nunca trabalharam. Eu distribuiria, por exemplo, o general Heleno com uma enxada e falasse assim, vai carpir aquele terreno. Nunca trabalhou. E todo, Capacho Neto, Ram, toda aquela turma. E o capitão terrorista, claro, nunca trabalhou. Essa turma não trabalha, eles não trabalham. Não sabe o sacrifício no final do mês, você não sabe se vai receber o salário ou não, todas as dificuldades. Eles mamam na testa do Estado e estudaram com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro. É inacreditável.
E aí é capaz de dizer que isso é uma missão de Caxias. O Luiz Alves de Lima e Silva teria vergonha dessa caterva verde-oliva que está no Palácio do Planalto. Vergonha, porque ali não tinha jet ski, tinha guerra. Guerra. E olha que homem, como ele é falso, mentiroso, é um homem cruel, covarde. Olha o que o covarde diz. Faço questão de mostrar a vocês. Ele ligou para o médico que estava nas Bahamas, e só o médico podia ir lá. Um dia depois ele saiu do hospital. Lembra, ele estava morrendo. Morrendo. Pegaram um jato, trouxeram, puseram no hospital. Tudo pago por você, por mim e por nós, que sustentamos essa caterva de traidores da pátria, né? O Mandrião ligou para o médico e olha que militar, hein? Que exemplo, hein? Quando eu leio meus livros de guerra aqui, e tá lotado aqui, esse, por exemplo, agora esse sobre o Vietnã, uma pancada, passo aqui pela Segunda Guerra Mundial, esse belíssimo livro do Beevor, né? Um calhamação de mais 1000 páginas, vendo os combates. Eu fico vendo essa caterva verde-oliva, desses que servem esse governo criminoso. Não, eu não estou me referindo ao conjunto da instituição. Evidentemente, olha a vergonha. Palavras de acordo com o Globo do médico, sendo entrevistado. O médico dele e tal, o Macedo, o doutor Antônio Macedo. Abre aspas. Ele me ligou chorando de dor. Falou, estou morrendo, Macedo, a coisa está ruim. Mandei ele ir imediatamente para o hospital. Ele ligou, porque ele sabe por quê? Tudo isso, porque ele comeu camarão e não mastigou. Olha como um homem, desculpe usar essa expressão, é deselegante, nojento. Olha que homem, ele come e engole camarão. Que vida dura! E ele não estava de férias. E o povo brasileiro que come osso. E o povo brasileiro que come osso, de primeira ou de segunda. E o vagabundo come camarão. E diz que teve problema porque não mastiga o camarão. Pô, deve ser um camarão daqueles, hein? De 30 centímetros. O que é isso? A que ponto nós chegamos? A que ponto baixo da República? É um militar, valente esse militar, hein? Que homem! Ele chora porque comeu camarão, não porque estava em Stalingrado, na Batalha de Moscou, na Batalha de Berlim. Não, aí, ou na Batalha da então Leningrado, nada disso, não estava no dia D, na invasão da Normandia, estava comendo camarão, o covarde, e ligou chorando para o médico dizendo que ia morrer. Não ia morrer por causa das balas que os inimigos estavam mandando, morteiros, bombardeios, nada disso. O covarde ia morrer porque comeu camarão e não mastigou. É inacreditável, é ou não é? É ou não é para você ficar indignado com os mais de 620 mil brasileiros que morreram e não receberam nenhum abraço, nenhum sentimento de empatia, de solidariedade, e não tiveram essa estrutura de um hospital 5, agora falo em 6 estrelas, pagos pelo contribuinte. É isso que ele quer. Ele quer continuar mamando nas mordomias do poder, né? Os que tiveram Covid tiveram o mesmo tratamento? O mesmo tratamento? E as orações? Que diria o pastor Mala? O que diria o pastor Mala disso tudo? Né? É inacreditável. A que ponto nós chegamos? É uma coisa vergonhosa. Ele ligando, chorando para o médico, dizendo que ia morrer porque comeu camarão e não mastigou. Esse homem se diz militar. Ele envergonha a farda do exército. É um capitão terrorista, traidor. É inacreditável. Você imagina esse homem na Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870? Você imagina naquelas batalhas de Humaitá? Você imagina um homem desse? E da caterva verde-oliva que está no Palácio do Planalto? É inacreditável. A gente tem de ficar indignado, porque a tragédia que o país está fazendo, ele comendo camarão, queria levar ele num açougue e comprar o osso de primeira ou de segunda com o dinheiro dele. Esse mandrião, covarde, um homem cruel. É uma vergonha, né? Aí eu fui passando por todas as notícias e vendo ele dizendo que aí começou a usar o ato saindo do hospital com a equipe médica constrangida, vale destacar, dizendo assim, dizendo que eu estou vitimização, é brincadeira. Aí começou a fazer um discurso atacando adversários, atacou até uma cantora, Ivete Sangalo, atacou o ator José de Abreu. O que é isso? Quer dizer, ele está bom, mas ele não estava morrendo, não ligou para o médico, chorando, dizendo que ia morrer, porque comeu camarão e não mastigou. Veja como é uma coisa baixa, desculpe de falar isso, mas são todas as notícias que estão aqui, é uma coisa tão desagradável, né? Porque você fala assim, caramba, ele aproveitou o criminoso, o covarde,
de atacar o Tribunal Superior Eleitoral, em especial o ministro Luiz Roberto Barroso. Começou a falar de fragilidades, outra vez, da urna eletrônica. E sabe por quê? Porque ele está derrotado e o criminoso vai para a cadeia. Ele sabe que vai terminar em Bangu 8. É um compromisso que eu tenho, você tem, nós devemos ter, de colocar esse criminoso e sua caterva e os doutores Mengueles na cadeia. Isso, não podemos passar um pano, virar a página, jogar sujeira para baixo do tapete, não. É um crime de lesa humanidade. São mais de 620 mil mortos, e agora? Eles estão escondendo os dados. O Queiroz, o grande ministro Queiroz, está escondendo simplesmente os dados. Há um apagão de dados no Ministério da Saúde. E nós sabemos a tragédia do Natal, o Réveillon, não sabemos que poderá ocorrer com o Carnaval, o que vai acontecer, porque é o caos. Essa variante Ômicron, tem a questão da influenza, tudo isso pode ser uma tremenda bomba que vai explodir, e nós não sabemos as consequências na saúde pública de milhões de brasileiros. Era essa a preocupação que deveria ser do Queiroz, ou, mais ainda, do presidente criminoso, cruel, covarde, que começa a chorar porque comeu camarão e não mastigou. Que militar, hein? Que homem, que exemplo para o Exército Brasileiro. Esse, sempre eu disse, quantas vezes nesse espaço, que é um homem covarde, mas cruel, quando ele não põe a mão na massa. E insisto, você imagina esse homem nas grandes batalhas? Imagina esse homem aqui na Guerra do Vietnã? Você imagina? Na ofensiva do Tet, 1968? Você imagina esse homem lá? Ele ia desertar, ele e a quadrilha verde-oliva que está no Palácio do Planalto. E me refiro a esses, não a instituição, insisto. Fugiriam, esse pessoal fugiria. Imagina esse pessoal na loucura. Eu tenho aqui livros sobre o cerco de Stalingrado. Meu Deus, o que foi aquilo? Ali decide a sorte da nossa vida, porque se o exército nazista rompesse a linha ali de Stalingrado, meu Deus do céu, aí ele estava mais ao sul, ia caminhar para Moscou, tinha já o cerco lá ao norte de Leningrado, então Leningrado, hoje São Petersburgo, a Segunda Guerra terminaria ali, com o domínio de toda a Europa Ocidental, Europa Oriental, e caminhando para a Ásia da Alemanha nazista. E nós estaríamos sob o domínio dos nazistas. Ali decide a sorte do mundo. Você imagina se tivesse essa caterva, essa turma, esse aí, o homem que come camarão e não mastiga, e chora ligando para o médico, é inacreditável, né? Então, essa história do camarão, meu Deus do céu, né? E então eu fiz questão de ler o artigo que eu fiz lá no UOL, tem muitos comentários, claro que os nazifascistas, bolsonaristas, os fanáticos estão achando que é coitado, etc. Tal. Fiz questão de expor todos esses pontos, que eu estou até revendo aqui para ver se eu não esqueci nenhum deles, mas é a doença como espetáculo. Né? É doença como espetáculo, só que é farsa. Não dá para repetir em 2022, 2018. É um outro momento histórico. Virou farsa, uma coisa grotesca. Né? Tanto que ocupou pouquíssimo espaço no noticiário. Ele tentou politizar o camarão. Acho que o camarão é vermelho. Tá ali o segredo. O camarão é vermelho. Portanto, é comunista. E o camarão é que causou tudo isso. É incrível. A entrevista com o Dr. Macedo no Globo, que eu já citei anteriormente, está muito correta, está muito boa, muito sensata, dizendo que quem tem os problemas de intestino assim assado, o que deve ter como alimentação, como deve mastigar, como deve se comportar, os exercícios que tem de fazer. É corretíssimo o que disse o médico, o Dr. Macedo. Só que nós estamos com um mandrião, que até isso ele não consegue fazer. E o caos da vida pessoal, ele não governa nem o corpo. Alguém que não governa nem o corpo, como pode governar o Brasil? Ponto. Alguém que não governa o corpo, como é que pode governar o Brasil? Com as dificuldades que nós temos. Então, é um momento realmente terrível, assistindo, lendo tudo sobre isso. E o que ele quer, o que interessa para ele no poder não é governar, porque ele não governa. Ele é um vagabundo, ele não despacha, não tem agenda. Agora ele vai querer ir no jogo dos sertanojos aí, vai querer ir alguma coisa para fazer tipo também. É inacreditável. Então, ele transforma. A vida privada é um caos, a vida do cotidiano. E o governo também é um caos. Não há governo. É um país jogado ao léu.
e que vai aguardar o dia 2 de outubro, o primeiro turno, no qual vale reiterar segundo turno na eleição, no último domingo do mês, né, no dia 30. A questão que se coloca é o seguinte: aí ele vai derreter até lá. Isso aqui foi patético. Ninguém se entusiasma, nem os fanáticos, só os fanáticos mais fanáticos se entusiasmam por isso, ao ver que o seu mito chora falando com o médico porque comeu um camarão sem mastigar. O cara chora por causa disso. Eu estou com uma dor, comi um camarão e não mastiguei. Meu Deus, aonde nós estamos? Dá para fazer análise política num país desse? Que tem um criminoso, um genocida desse tipo, um homem covarde na presidência da República? Não dá. Até a discussão mais elaborada, que você vai fazer uma análise da conjuntura, fica impossibilitada pelo momento patético. E eu tenho dó dos médicos, tenho dó, porque eles foram obrigados também, já no interior do hospital, a tirar foto fazendo assim e tal, né? E 3 com jaleco, um outro sem jaleco, eram 4, e ele com a camisa do Juventus da Moca. Vamos lembrar, né? Poxa, um time tão importante, tão simpático ali na Rua Javari, o estádio Conde Rodolfo Crespi. Quem gosta de futebol, e eu gosto muito, puxa vida. E a cor, inclusive, que é uma homenagem daqueles da Juventus de Turim e o Torino, né? Por isso que você tem a composição do short, da cor do short com a da camisa, né? Porque afinal a Juventus tinha calção branco, mas a camisa é a cor do Torino, né? Então daí que tem essa composição, etc. E por aí vai. Tem uma longa história, um time que eu sempre, desde quando eu li a revista do Esporte nos anos 60, faz muito tempo, né? Eu vi a reportagem, me lembro até hoje, de um senhor que foi goleiro do Juventus, que depois criou até uma autoescola, não sei porque eu gravo isso até hoje. E o time, sempre um time simpático, que criava problemas para os times grandes, tal. Dali vieram também tantos jogadores, o próprio Corinthians, se eu não estiver errado, o Ataliba, que depois, na época da democracia corintiana, é importante naqueles títulos que o Corinthians conquista nos anos 80, na primeira metade dos anos 80. Eu lembrei do caso do Brecha, meio armador, o Brida, que era o irmão do Brecha, etc. Podia falar de vários jogadores que me impressionaram. Então, só faltava ele ir com a camisa do Santos. Aí é o fim. Aí é o fim. Né? Porque ele pega a camisa. E o pior é que isso sai na imprensa internacional. Você tem uma identificação do time com um genocida. Seria a mesma coisa que o Hitler usar a camisa do Juventus. Não dá, né? E o pior, tem uma outra coisa. Com todo respeito, um presidente da República precisa se dar ao respeito. É a questão do decoro do exercício do cargo. Um presidente da República não fica com uma camisa de futebol deitado na cama fingindo que está doente. O homem que chora porque comeu um camarão sem mastigar. E depois sai do hospital com a camisa e entra no carro com a camisa de um time de futebol. Ele acaba com o decoro, ele transforma o cargo na sua altura moral. Ele é um marginal. O Fernandinho Beiramar, sempre do exemplo, tem mais educação do que o presidente da República. Só que esse é um marginal pior que o Fernandinho, porque o Fernandinho está preso e colocou a vida em risco nas ações criminosas. Esse não. Esse usou da estrutura de Estado para se defender. Como vereador, 2 anos, 28 anos como deputado federal e agora 3 anos na presidência da República, e se aliando a todo o crime organizado do Rio de Janeiro. É um negócio que daqui a alguns anos, a impressão é que nós somos no olho do furacão, a gente muitas vezes não vê a tragédia, mas daqui a alguns anos, 20, 30, 40 anos, quiçá, quando for analisar esse momento histórico, vamos falar o que aconteceu com o nosso país, que é a questão que o doutor Roberto da Mata, grande antropólogo, está dizendo aqui no artigo hoje, brilhante no Estadão. O que aconteceu com o Brasil? É um negócio inacreditável. Para ter um marginal, um homem cruel, e que chora ligando para o doutor Antônio. Doutor, chora. Eu comi um camarão e não mastiguei, era numa peixada. Meu Deus, onde nós estamos? Aonde nós estamos? Dá para chamar de mito? Mito do quê? Da covardia? Do genocídio? Da psicopatia? Do quê? Do quê? Esse homem vai estar na campanha eleitoral falando. Como é possível? É inacreditável. E o país parado, não tem governo. Alguém vai dizer assim, é melhor ele não fazer nada porque fica pior. Pode ser que você tenha razão. Palácio do Planalto, pode ser que alguém resolva entrar lá, sentar subir, vai para o terceiro andar, senta na cadeira do presidente e a vida segue. Ninguém percebe, porque é uma orcrinha ali.
É um negócio inacreditável. E os ministros patéticos. Enquanto isso, a Bahia abandonada, as chuvas. Um outro patético ministro da Desenvolvimento Regional tirou férias, era o responsável pela ação, colaborar com os governos estaduais, os flagelados, a chuva, toda aquela tragédia. Tirou férias, coitadinho, precisa descansar também. Todos ali precisam descansar. Eles trabalham muito. Quer dizer, a desconsideração em relação à res pública, a coisa pública, chegou ao máximo. Não há, na história do Brasil, nada que se assemelhe a isso. Mas nada. E eu digo isso, se vocês passarem aqui pelo país chamado Brasil, pelo meu mais recente livro, vocês vão ver, mas não tem nada. Nós já tivemos 1000 problemas. E tantos vocês me conhecem, que eu já escrevi sobre questões mais recentes, já falei, mas nada que se aproxima a isso. Quer dizer, isso aqui tem um custo. Vale lembrar que isso tem um custo. O avião foi até Santa Catarina, um avião oficial, pegou, trouxe o sujeito, fez tudo isso. Tudo isso aqui é pago pelo contribuinte. E outra coisa, eu acho que é muito desagradável também, eu sei que os médicos deviam estar certamente constrangidos participarem dessa cena de marketing eleitoral, porque os médicos estão ali atendendo a instituição, Presidência da República, não o Jair Asmodeu Bolsonaro. Ponto. Agora, cria uma situação que parece que eles não estão, registros, apoiando todo esse circo, porque foi um circo, e uma coisa ridícula, que não é algo que você cria aquela coisa, como se fosse o presidente Kennedy e tal. Não, não é isso. Nada, é uma coisa ridícula, ele mal consegue falar, é um semi-letrado, um homem que tem sérios problemas cognitivos. Né? Eu sei, eu conheço a figura, ele não consegue entender o que você fala. Você tenta ser o mais tranquilo, quase que você tenta desenhar, fala bem devagarzinho, mas ele não entende. Eu falei com ele como se fosse ele um aluno do 3º ano ou 4º ano do ensino fundamental, para os mais velhos, do antigo curso primário. Ele não entende, você fala, ele não consegue raciocinar, ele traz até colinha, trouxe para falar comigo, uma colinha, assim, um papelzinho. Ele é ridículo, ele ficava olhando para a colinha. É um negócio assim inacreditável. E esse homem decide o seu, o meu, o nosso destino. O homem valente. Ele diz, cheio de armas lá no palácio. Ele diz que tem arma embaixo do travesseiro, arma na janela, arma. E o Camarão? O Camarão é vermelho, o Camarão é comunista. Certamente agora o Beto Salu ou aquela turma que está nos Estados Unidos que fugiram do Brasil, aqueles extremistas nazifascistas bolsonaristas, vão dizer que a culpa é do Camarão, porque o Camarão é de esquerda, porque o Camarão é vermelho, a culpa é do Camarão. É isso, né? E a vida segue. A vida segue. Só que essa página, nós vamos virar, ele está aproveitando de tudo, de todas as mordomias do poder, e com aquela caterva, aquela turma de cangaceiros que ficam protegendo. Tem alguns cangaceiros que vão ser até candidato a deputado. Gente baixa, né? Tem a periguete do funk, né? Proibidão do Bolsonaro. Viu aquela periguete? Um gesto lindo. Muito conservador, né, pastor Mala? Bem cristão, né, pastor Mala? Periguete? Você precisa falar, Mala. Você sabe que a sua fala me alimenta, né? Tudo, né? É inacreditável, tudo aquela coisa, sem trabalhar tantos dias. Quando foi aparecer o trabalho, ele já pegou um atestado. Opa, né? Parece, eu trabalhei com muita gente que não era muito afeito à labuta. Era incrível, toda hora o sujeito estava doente, matou a família inteira, depois a família do vizinho, trabalhar que é bom, o cara não queria. O criminoso, o mandrião, daí que a minha definição foi perfeita, mandrião, e se consagrou, ele não trabalha, é um mandrião, que é uma definição, porque aqui é um espaço sempre mais sofisticado da reflexão, por isso que é complicado você, nessa situação, né, com esses fatos de hoje, desses dias, buscar uma tremenda análise desses grandes clássicos da ciência política, porque se eles estivessem vendo o Brasil, eles estariam dando risada. Tem motivo de riso. Você não pode pegar o Marx ou o Tocqueville analisando 1848 e pegar usar o Brasil. Eles iam dar risada. O Carlinhos e o Alex, vamos chamá-los assim, o Carlinhos e o Alex, iam olhar para o Brasil e falar, pô, mas o que é isso? Isso aí é uma palhaçada, não vou perder tempo. Mas é isso. Isso vai passar nessa avenida um samba popular, né? Não é isso? Nós vamos virar essa página, porque amanhã será outro dia. É isso, é isso.
Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, das entrevistas que nós estamos organizando, e eu estou, inclusive, lendo os livros dos entrevistados, porque aqui, quando a gente entrevista um entrevistado sobre o livro, não lê o release, lê o livro. Inclusive, um deles aqui, não vou nem falar que está aqui, que é um grande economista. E o objetivo, justamente, nós logo teremos as entrevistas, que já estamos acertando todas elas. Então, se você gostou disso, tudo do que nós falamos, tal, indica o canal a um amigo ou amiga. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar o sininho para suas notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Nós temos agora os apoiadores do canal, isso é hiper importante. É fácil. Se você não conseguir pelo celular, pelo computador, em 2 minutos, até eu que sou meio, que me embaralho muitas vezes essas coisas, entra lá, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, seja membro, tem 2 formas, é muito fácil, e é importante fortalecer o jornalismo independente, de qualidade, plural, democrático e republicano, né? Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e, claro, sempre recordo o meu livro, que recém saiu agora na segunda quinzena de dezembro, né? Um País Chamado Brasil, meu mais recente livro, a história do Brasil do descobrimento ao século XXI. Nos encontramos amanhã, sem camarão. Até!